Você acha que a doutrina espírita, que Allan Kardec nos trouxe em 1857, com o Livro dos Espíritos, responde às nossas questões de hoje? 200 anos depois, você acha que os problemas ainda são os mesmos e as respostas ainda são as mesmas? Olha, são. São porque as questões são do espírito imortal. E isso independe se seja no século XIX, XVII, XX ou XXI. É isso que a gente vai discutir agora, vai refletir agora no programa Espiritismo Hoje, que está começando. O nosso programa de hoje é a segunda parte do programa da semana anterior, cujo tema é Preciso Ter uma Turma. Como o tema é vasto e a nossa entrevistadora tem várias informações e reflexões interessantes, a gente dividiu o programa em dois. Então, a gente vai dar continuidade. Eu estou aqui com a Nádia, do Couto Vale. É muito bom ter você aqui, Nádia. Obrigada, também é muito bom comparecer aqui novamente. Eu vou de novo falar um pouquinho sobre a Nádia. Ela é palestrante espírita, trabalhadora do Grupo Espírita André Luiz, editora da revista Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. Produtora e apresentadora de programas de rádio na Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos na Fundação Marieta Gaio. Eu estou do meu lado, está o Rafael e o Luiz Henrique. Muito bom ter vocês aqui para a gente dar continuidade ao nosso tema. Vou ler de novo o trechinho que deu início à nossa conversa e já vamos entrar direto no tema do dia. A questão é a 918 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. A gente já conversou aqui sobre como dizer não, sobre como dizer sim, em que momento, como discernir isso e quais os limites para se dar em relação quando a gente vive no meio de um grupo, no meio de uma sociedade. Você podia dar continuidade falando um pouquinho sobre isso, Nádia? Nós já falamos aqui, para quem está começando agora, que se não nos assistiu anteriormente, nós não podemos repetir tudo, mas apenas fazer aqui só um apanhado geral sobre as causas das situações que enfrenta o espírito na fase da adolescência. Quando encarnado, evidentemente, nós falamos de causas físicas, sociais, emocionais, psicológicas, familiares e psicossociais, e falamos de alguns comportamentos que são engendrados por essas causas que nós aqui alinhavamos rapidamente. Nós estávamos, então, no final do nosso outro encontro, falando sobre o não, né, que o Luiz Henrique aqui nos suscitou essa questão, que é importantíssima, para que cada um receba um não desde tenra idade, com a justificativa. Por quê? Por que você está me dizendo não? Porque é não. Isso não é resposta em lugar nenhum para ninguém. Então, você tem sempre que dizer o não, junto com os sims, porque o processo de educação é feito, construído com sims e com nãos, mas sempre, necessariamente, dizer o motivo pelo qual você está oferecendo um não. Por que estamos dizendo oferecendo? Porque é um ato de amor, de carinho, que deve ser recebido assim pelo seu filho ou pelo seu aluno, ou por quem quer que esteja nessa condição de você oferecer essa restrição quando é solicitado a dar uma autorização. Inclusive os amigos, né? Inclusive amigos, em toda parte. No ambiente laboral, quer dizer, no ambiente de trabalho, na família, porque isso não só ajuda a reafirmar a necessidade que tem o indivíduo de afirmação, dissemos reafirmar a afirmação de propósito, porque a necessidade de autoafirmação é própria, natural, e é benfazeja a evolução da criatura,
mas também dizer o não e aprender a dar o limite para dizer não a tudo aquilo que seja negativo para o seu próprio viver e, para, às vezes, até para a sua própria sobrevivência, quando é dizer não ao pedófilo, não ao traficante, não à solicitação que você acompanhe alguém bebendo ou fumando e assim subsequentemente. Pois é, em toda parte, o não é uma posturamento espiritual do ser na Terra que é muito bem-vinda, reafirmando o que Jesus também já nos deixou absolutamente claro como uma orientação para nós todos. Sim, seja o seu viver, o seu falar, sim, sim, não, não. E ele também nos deixou, você me fez lembrar, o segundo mandamento, amar a si. Exatamente. Né? O não está implícito está no amar a si. Nesse alto amor que é hoje tratado nas linhas psicológicas mais recentes e que é desenvolvido amplamente pela nossa querida mentora espiritual Joana de Ângeles, na sua variada obra psicológica. Rafael. Então, a gente estava falando do não, mas também tem toda a questão do ambiente. Então, se uma criança, um adolescente, ele vai estar dentro da escola, todo esse ambiente de grupo, né? Ainda mais, no exemplo assim, uma sala de aula, e você tem um professor, mesmo ele sendo um educador, como que seria em si todo o comportamento geral, porque você tem uma pessoa, um educador, né, que seria o professor, mas mesmo assim você ainda tem todo esse caso dos amigos, como funcionaria essa relação, em vez de ser uma relação mais social, né, que seria fora de um ambiente, se colocasse isso dentro de um ambiente mais controlado, que seria uma escola, um trabalho, uma faculdade. Quer dizer, como é que funciona ou como é que se deve lidar com o não no ambiente escolar, especificamente na sala de aula, é isso? Isso. Uhum. Pois é, na sala de aula, primeiro, o professor já deve ter instituído como norma para a relação acadêmica e interpessoal, no primeiro dia de aula, o professor deve construir, junto com a turma, uma espécie de código de ética daquele grupo. Então, estabelecer o que vai ser possível fazer, o que não vai ser possível fazer. Isso vai vigir para o ano letivo inteiro. E o aluno, como é partícipe da construção daquele código de relacionamento interpessoal, acadêmico, ali na relação com aquele professor, isso já facilita muitíssimo o trato do limite, porque os próprios alunos já conceituaram o que deve ser um limite para cada integrante do grupo. Então, eles próprios, construindo no primeiro dia essa lista de comportamentos positivos e, digamos, negativos ou não aceitos pelo grupo, isso já ajuda, porque o próprio grupo vai fazer a sua própria avaliação. E o próprio grupo vai funcionar como um elemento de liberação ou de restrição do comportamento de algum dos membros, de modo que aí o professor não precisa ser aquele ditador, aquele chato, impositivo, que diz não para o aluno, porque ele já tomou esta providência didática, democrática, de construir e dando ao aluno a oportunidade de ser ele mesmo, de ser independente, de ser livre, consciente e atuante como responsável pelo clima organizacional, pelo clima da sala de aula. Então, quando o professor eventualmente tiver que dar um não sozinho, e isso, claro, acontece, muitas vezes vai ser necessário, mas aí o grupo todo já sabe que o professor vai dizer não, ele vai dizer a motivação do não, e eles também vão aceitar, porque já está criado aí uma espécie de código de relacionamento com essa turma. O que não significa
que todas as turmas vão funcionar do mesmo jeito, mas desde que o professor funcione do mesmo jeito, desde o primeiro momento, primeira aula, que não precisa ser com conteúdo, mas este tempo destinado no primeiro encontro do professor com a turma rende dividendos gloriosos até o final do ano letivo. Seria um acordo, né? No Exatamente. qual o professor ele vai fazer com que os próprios alunos se estimulem. Eles, guardando as proporções, né, no ambiente escolar, eles gerem o próprio limite. Exatamente, Né? exatamente. Que é o objetivo do limite no processo educativo, que é para o outro aprender a dizer não. Aprende a receber não e aprende a dizer não. E isso torna o comportamento e a atuação do ser, qualquer que seja a sua faixa etária e o cenário em que ele esteja, um ser saudável, coerente consigo mesmo, responsável por si mesmo e produtivo no relacionamento interpessoal e intrapessoal, na relação que ele tem consigo mesmo, para não se sentir depois traído por si mesmo, por ter feito uma concessão que ele não queria fazer, mas que se sentiu de alguma forma pressionado ou fragilizado para acolher para fazer alguma coisa, ou para dizer alguma coisa, ou para acompanhar alguma coisa que não era da sua vontade. E a doutrina espírita, nesse caso, ela entra aí falando sobre o respeito, né? O respeito a si próprio e a valorização pelo fato de sermos seres imortais e únicos. Né? Isso pode ser uma contribuição importante para aprender a se dizer não. Exatamente. Essa é uma pedra de toque no trabalho do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o nosso querido codificador Allan Kardec, que quando tratou na sua obra, que se transformou em um livro, projeto que ele escreveu para a reforma de ensino na França, e que se transformou num livro, que está traduzido, textos pedagógicos, ele afirma essa questão dos limites, afirma muitas das questões das causas que nós aqui alinhavamos. Naturalmente que depois de Rivail Kardec, a ciência avançou muito em todas as áreas, nós já aqui acrescentamos muitas dessas conquistas, mas fundamentalmente, como a doutrina espírita é uma doutrina das essências espirituais, está ali já na proposta profissional do professor Rivail, a essência do que ele iria dizer, e nós podemos garantir que ele redisse na codificação, particularmente na pergunta e naquela nota preciosa, a pergunta e a resposta dos espíritos orientadores da humanidade, na pergunta que tomou o número 685A em O Livro dos Espíritos, ele rediz coisas que ele escreveu como professor Rivail na proposta da reforma de ensino na França, o que prova a coerência desse espírito, a firmeza da missão que ele trazia na sua intimidade profunda e o rigor metodológico para que ele, na verdade, infundiu na estrutura da codificação, que tem essa coerência interna, e aqui nós vemos a coerência interna do intelectual, professor Rivail, com o intelectual Allan Kardec, que produziu esta aula magna, que é a codificação da doutrina espírita. Vou passar o microfone para o Luiz. E aquele adolescente que está assistindo o vídeo e quando ele vê o tema quero fazer parte de uma turma e que ele não se identifica, que ele na turma da escola tem vários grupos e ele não se identifica com nenhum grupo, né? Tenta se aproximar, mas não se identifica, não quer fazer parte, se sente sozinho. O que a gente pode falar para esse jovem adolescente? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos analisar por que ele se sente sozinho. Existem algumas possibilidades. Uma delas é o temperamento. Né? Existem espíritos que são mais retraídos, né? São mais, digamos assim, intimistas. Mas isso não quer dizer que eles sejam antissociais.
Então ele pode se relacionar, mas não de uma maneira efusiva, muito aberta, como outras crianças, outros jovens na sua turma, né? Você está se referindo à turma na escola. Pois é. Ou então ele já sofreu algum tipo de rejeição por parte de algum colega, sobretudo do colega que é o líder do grupo. Ele então se sente retraído e até, eventualmente, amedrontado, dependendo da maneira como essa liderança se tenha instalado e se desenvolva no relacionamento com o grupo. O olhar atento do professor, o professor tem que educar o olhar para ver e sentir cada um dos seus alunos. Eu sei, com as turmas muito grandes, muito numerosas, é difícil fazer isso, mas o professor que já desenvolveu uma certa experiência no trato com os grupos, quando nós entramos em uma sala de aula, pela própria disposição espacial dos alunos, pela forma como eles se sentam, porque o corpo fala, pela forma como eles se olham e se entreolham, pela forma como eles falam e entrefalam, nós já sabemos onde está a liderança do grupo. Muitas vezes a liderança não é tão positiva para o crescimento do grupo, mas isso acontece nas dinâmicas de grupo que a sociologia estuda e a psicologia social também estuda. Então, existe isso, e o professor, ao identificar esse comportamento retraído do aluno, deve procurar o aluno, mas de uma forma muito discreta, não dizendo assim a ele, ao final da aula quero falar com você. Não, ao final da aula, quando a turma já estiver se dispersando, ou então na hora do recreio, a professora se aproxima desse aluno e fala com ele para investigar. Às vezes é uma fase só na vida daquela criança ou daquele jovem, em função de alguma situação que ele esteja vivendo, a perda de um ente querido na família, isso torna o aluno mais retraído, ou qualquer ser mais retraído, mas o importante é descobrir a causa, para trabalhar a causa, e aí quando você erguer a estima, a compreensão, a autovalorização daquele aluninho, ele vai descobrir alguns microgrupos do grupo turma com os quais ele vai poder interagir e assim poder ir ampliando o seu círculo de relações naquele grupo. É uma questão é uma questão delicada que você nos traz, muitíssimo importante, porque isso provoca baixa no rendimento acadêmico. E aí baixa a autoestima e fica um círculo vicioso de infelicidade e às vezes até desconstrução daquele próprio ser como um ser valorado com a sua escala de valores, com seus sentimentos, seus projetos, né? Eu queria pegar uma carona nessa pergunta do Luiz, que é o seguinte, às vezes um jovem, ele não se sente ligado ao grupo que joga futebol, ou não se sente afinizado com o grupo que sai para festa, ou com o grupo que joga videogame, simplesmente aquilo não faz parte. Nada. E aí, o que dizer para esse jovem quando ele não consegue encontrar sua turma, ele não consegue encontrar seu lugar no mundo, por uma questão de afinidades, de identidade, não exatamente por uma questão, essas questões que você citou. Uhum. Bom, uma coisa é não se sentir situado no mundo do grupo. Outra coisa é não se sentir situado no mundo. Uhum. Isso faz uma diferença total, porque se ele aborda ou é abordado ou circunstancialmente faz parte, encontra um grupo cujas atividades ou cujos valores ele próprio não partilha, ele procura outro grupo. Ele não é obrigado a ficar se relacionando com absolutamente todos os grupos que ele encontra. Se ele não partilha da maioria absoluta dos valores, das atividades que aquele grupo desenvolve, ele procura outro grupo. Então, ele vai se encontrar no outro grupo.
com algumas diferenças, e aí é a aprendizagem da tolerância, do respeito à diferença, do respeito ao outro exatamente como ele é. Agora, sentir-se deslocado no mundo geral, na sua encarnação, já é uma outra questão que pode ser decorrente de experiências e de registros na memória espiritual, memória emocional daquele espírito, que faz com que ele, às vezes, por culpa de algum ato que ele tenha trazido, marcado na sua memória emocional em alguma encarnação anterior, então ele se sente muito constrangido, deslocado neste mundo, e aí ele precisa do apoio da família, do apoio da escola, dependendo da faixa em que ele esteja, dos amigos e até, eventualmente, do apoio profissional para ele superar esse trauma que brota da sua profundidade, emerge do seu psiquismo, onde lá está instalada uma ferida, uma exigência do tribunal da sua consciência. Culpa, mas, então? A culpa pode ser, né? Pode ser um processo de culpa, e a culpa funciona como uma espécie de corrosivo da alma, porque o ser que se sente pressionado permanentemente pela culpa, ele acaba se cristalizando na inação. Então, ele acaba não funcionando, não produzindo e, portanto, não realizando o seu planejamento pré-natal, não é isso? Porque antes de nós encarnarmos, nós fazemos um planejamento, está lá colocado às minudências pelo nosso querido mentor André Luiz, em Missionários da Luz, a terceira obra da série Luizina, pela pena doce do nosso inesquecível Chico Xavier. Então, está lá descrito esse processo todo, e é em função disso que nós precisamos trabalhar aquilo que ele traz para identificar e cuidar disso, porque pode ser uma ferida a ser cicatrizada nesta encarnação, e ele tem conhecimento disso. Mas o mais importante é que os mentores têm conhecimento disso, e eles vão potencializar toda e qualquer medida ou ação que incentive o avanço desse espírito para o seu autoencontro. Muito bom, Nádia. Infelizmente, gostei muito. Levem todos. Gostei muito. Infelizmente, a gente já vai ter que terminar. Já acabou outra vez? Já acabou outra vez. Já acabou outra vez. Mas e nós nem falamos de algumas coisas que eram interessantes também de nós abordarmos. Mas você vai falar agora nas suas palavras finais. Fica à vontade. Não, é só para lembrar muito rapidamente uma das incoerências do ser humano. Nós somos seres incoerentes, somos capazes de pensar uma coisa, dizer uma diferente, fazer uma terceira diferente das duas anteriores. Isso também já está plantado no plano da existência na adolescência. E, por exemplo, como o adolescente quer a sua afirmação identitária, mas para fazer concessões ao grupo, ele então faz tatuagens iguais a todos, e ele, por exemplo, faz um uniforme de identidade. Ele usa, por exemplo, calça jeans e camiseta para ser igual, o outro também usa. Então, quando você vê os jovens que querem se afirmar como os diferentes, eles são todos uniformizados da mesma identidade. Há uma série de outras sutilezas dessas relações que cada um vai descobrindo por si só. Eu quero agradecer muito a nossa querida Mônica, a você, Luiz Henrique, a você, Rafael, e a você que esteve conosco durante todo este tempo. Paz e luz a todos nós hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Nádia. Essa conversa, é uma conversa bem importante, interessante e que gera muitas reflexões. Gente, é isso aí, nosso programa de hoje, infelizmente, chegou ao fim. Eu agradeço muito a presença da Nádia aqui. Eu agradeço muito o convite, muito estar aqui com você, neste grupo maravilhoso, estamos falando de grupo. É verdade. Agradeço ao Rafael também, ao Luiz, pela contribuição de vocês todos. O nosso trabalho é um trabalho de equipe, não só uma equipe que está aqui, que eu admiro e gosto, como a equipe que nos dirige. Então, pessoal, antes de concluir, de terminar,
Eu quero dizer que, caso você se interesse, a sua casa espírita se interesse, a gente pode ir até lá, fazer uma entrevista com a mocidade, levando um entrevistado e escolhendo um tema. Você pode fazer seus comentários no YouTube, deixando o seu contato, que a gente vai até lá. Obrigada, até o próximo programa.